Às vezes tem gente que vai ouvir e fala assim, cara, tá de sacanagem, comprar suporte. Comprar suporte só isso, esperar. Cara, putz, a gente fez o teste. Ele tá lá com você, inclusive, agora. Peninha? O Peninha. Ah. A gente fez um teste na sala ao vivo que a gente tinha na Alpha. E 10 e 12, depois tu comenta isso com ele. Às 10 e 12, ele basicamente chamava o Google. Ele é Android. Você perguntou do Android, ele é Android. Aí ele falava, ok, Google. Aí o Google, pois não, né? Lá, como posso ajudar? Ele falava, vamos jogar cara ou coroa. Aí dava 10 e 12, se caísse cara era compra. Se caísse coroa era venda. E qual era o manejo do trade? Eram 24 pontos de gain para 12 de loss no dólar. Ô bicho, no primeiro mês, eu olhei aqui e falei assim, puta, eu tinha que ter feito só isso, mano. Era 2 para 1. Literalmente. E às vezes, cara, tipo, era 10 e 12, o dólar já tinha subido. A alma. Falei, meu Deus. Aí, pum, vamos jogar caro, caia caro. Eu falava, hoje vai foder. E esquece, caiu no gain. Isso aí que tu falou, eu deveria ter feito só isso. Esse é um problema também de todo iniciante. O cara quer fazer 1 milhão de coisas. Então ele aprende a usar a média móvel, aí depois ele aprende a usar o MACD, aí ele vê um cara operando banda de Bollinger, quer operar banda de Bollinger, aí vê um cara só comprando topo, aí vê outro vendendo topo. Então ele aprende 1 milhão de estratégias e na hora de aplicar, uma conflita com a outra. E qual que é o problema? Porque o cara, imagina, o cara tá olhando lá, tá subindo, parece sei lá, um candle de força, ou uma estratégia que a gente usa bastante, um rompimento com CF, o candle de força. Mas aí ele olha, porra, mas me falaram que eu não posso comprar no topo. Que eu tenho que vender o topo, tenho que vender a resistência. Como é que eu vou comprar nesse rompimento aqui? Então uma coisa começa a conflitar com a outra e o cara fica ali mais ansioso ainda, o que eu faço? E aí um vídeo que a gente fez que viralizou muito, eu falando, cara, estudar demais faz você perder dinheiro. Porque quanto mais tu estuda, quanto mais tu quer aprender coisa nova, mais difícil é de operar. Enquanto que se tu foca em apenas 1, 2, 3 estratégias no máximo, velho, Isso é verdade. você consegue se performar muito melhor. O simples é mais sofisticado, Total. Né? Isso aí comprar suporte, etc. Suporte só compra, faz só isso. Cara, é muito real. Não, eu já contei. Claro que funciona. Mas isso é que é o mais louco, entendeu? E aí você falou do cara que sai, o cara, ele quer aprender, ele vê o cara operando banda de Bollinger e fala, legal, banda de Bollinger. Aí ele vê o estocástico lento. Aí ele vê a média de 200 aritmética, aritmética. De repente, tem a média de 600 também. Pum, ele mete a 600. Aí de repente, aí você fala assim, não, entendi, mas pra cada fase, ele tem só isso no gráfico, né? Não. É uma mochila. O gráfico do cara é uma mochila. Por onde ele passou, ele colocou lá. Quando ele abre o gráfico, você olha e fala assim, o que você opera? Ele, então. A mente do trader é muito especial, né? Então tem o cara que quando ele não quer operar, quando ele tá muito ansioso, o que ele faz? Ele começa a plotar um monte de linha no gráfico dele de resistência ou de suporte. Então quando ele vai olhar pro gráfico, tem 1 milhão de linha que impossibilita ele de entrar. Então, se eu comprar agora, não, tá muito perto dessa linha aqui, vai bater nessa resistência, não vai subir muito. Mas se eu vender agora também, tá muito perto desse suporte. Sim. O cara fica meio que tentando, se sabotando no final das contas. Sim. Então, por isso que eu acho que a mentalidade é o fator principal que faz o cara se ferrar no trade. Porque trade em si não é um bicho de 7 cabeças, velho. Não é um bicho de 7 cabeças. Tanto que as pessoas que me elogiam pelo conteúdo, pela didática, justamente falam que eu meio que quebro a complexidade, que muitos ainda tentam dizer que é muito complexo, né, por parecer que, olha só como é difícil e eu faço isso aqui e tal, muito por ego, sendo que na real é muito fácil a parada. Você só tem que ter disciplina e você tem que seguir o plano, só que é muito difícil tu falar e se olhar no espelho e falar, a culpa é minha, eu que fui ganancioso, eu que fui ansioso, eu que não fui gestor da minha emoção, e é muito mais fácil falar, o mercado a maioria perde. Mas se a maioria perde e esses caras ganham, é pra ser assim também. É muito doido isso, que as pessoas acham que isso é injusto. A maioria perde no day trade, não quero fazer. Realmente é um fato, a maioria perde. Mas você não tem que olhar pra esse fato, você tem que olhar pro fato de o que os caras que ganham fazem. O que os caras que ganham fazem de diferente? Minha mãe, por exemplo, quando a gente, na época que a gente estava em busca do sonho de ser atriz. Quando a gente ia pra Globo e ficava na porta para ser figurante, era uma fila, assim, quilométrica. Quantos dali vão fazer uma novela das 9? Quantos? 5%? Talvez nem isso. Se a gente for olhar por porcentagem mesmo, 5% é uma puta porcentagem, cara. É muita coisa.
O jogador de futebol, quantos vão ser o top 1, Neymar? Não tem como, a maioria dos jogadores de futebol ganham 2 salários mínimos, tu sabia disso? E quando a gente fala de ser um jogador de futebol, qual que é o sonho? É um salário estratosférico. A gente pensa só no cara que tá no Exato, topo já. Exato. E aí quando tu olha pro trade, 95% perde dinheiro. Fato. Mas a grande questão é que a pesquisa não mostra o porquê que esses 95% perderam dinheiro. Sim. Porque o problema não é perder. O problema é você ganhar mais do que você perde. Isso é uma coisa lógica. E esses 5% aí, o que eles fazem diferente? Qual que é a gestão? Perfeito. Tem muito dinheiro? Os caras têm muito dinheiro pra queimar. Beleza, vem pra M3, a gente dá o dinheiro pra você operar. Pronto. O cara tem o quê? O cara tem um emocional blindado? Pô, vai ler livro de mentalidade, vai fazer terapia, vai fazer alguma coisa pra você melhorar. A responsabilidade é completamente sua. E esse é um problema de muitos traders. Ele acha que a culpa é do mercado, ou a culpa é do cara que é do institucional, que quer pegar o stop dele. O cara operando com um contrato, tu é invisível, completamente invisível. Eu fico possesso com isso quando eu vejo reclamação do tipo, o mercado só quer pegar meu stop. Bicho, tu é invisível. Ninguém tá te vendo. Tu não é tão importante assim, não. Mas são várias pessoas com um contrato. Não. Então tu é sortudo demais pegar do teu e não pegar dos outros. Então, assim, foca na tua performance. E performance é completamente individual.